Os Anéis do Poder são artefatos místicos e poderosos, capazes de conceder habilidades extraordinárias a seus portadores. Forjados por elfos habilidosos sob a influência do vilão Sauron, esses anéis foram distribuídos entre os povos da Terra-média e se tornaram o centro de uma guerra pelo controle e dominação. O mais poderoso de todos é o Um Anel, que Sauron criou para controlar os outros. Esta é a história dos Anéis do Poder, das forças que os criaram e das tragédias que desencadearam. A Forja dos Anéis. Durante a Segunda Era da Terra-média, Sauron planejou secretamente corromper e subjugar os povos livres. Para isso, ele assumiu a forma de Anatar, o Senhor dos Presentes, e se apresentou aos Elfos como um aliado benevolente. Sauron ofereceu seu conhecimento aos Elfos de Eregion, liderados pelo talentoso artesão Celebrimbor, neto de Fëanor. Ele ensinou a eles a arte de forjar anéis mágicos, e sob sua orientação, os Elfos criaram 16 anéis de poder, 9 para os homens e 7 para os anões, além de 3 anéis élficos que Celebrimbor criou secretamente, sem o envolvimento de Sauron. Cada um desses anéis foi feito para amplificar habilidades, aumentar a vida e conceder poderes especiais a seus portadores. No entanto, Sauron tinha um plano oculto. Enquanto os anéis estavam sendo forjados, ele criou secretamente um anel na Montanha da Perdição. Um anel foi concebido para controlar todos os outros anéis, permitindo que Sauron dominasse seus portadores. No momento em que Sauron colocou um anel em seu dedo, os Elfos perceberam sua traição e esconderam seus anéis, frustrando parte dos planos de Sauron. Os 3 Anéis Élficos. Os 3 Anéis Élficos foram criados por Celebrimbor sem a intervenção de Sauron e, portanto, não estavam diretamente sob o controle do Um Anel. Esses anéis, chamados Vilha, Nenya e Narya, eram extremamente poderosos e foram feitos para preservar e proteger. Os Elfos os usaram para manter a beleza, a paz e o bem-estar de seus reinos. Vilha, o Anel do Ar, também conhecido como o Anel Azul, foi o mais poderoso dos 3 e foi entregue a Gil-galad, o rei élfico. Após sua morte, o anel foi passado para Elrond, senhor de Valfenda. Nenya, o Anel da Água, também conhecido como o Anel Branco, foi dado à rainha élfica Galadriel, que o usou para proteger e preservar a floresta de Lothlórien, tornando-a uma das regiões mais belas e seguras da Terra-média. Narya, o Anel do Fogo, também chamado de Anel Vermelho, foi originalmente confiado a Círdan, o Senhor dos Portos. Círdan mais tarde entregou Narya a Gandalf, que usou o anel para inspirar coragem e esperança nas pessoas durante os tempos sombrios. Esses 3 anéis não eram corruptos como os outros e foram mantidos em segredo por seus portadores, sendo usados para ajudar a proteger a Terra-média da influência de Sauron. Os 7 Anéis dos Anões. Os 7 anéis foram dados por Sauron aos Senhores dos Anões, com a esperança de controlá-los e dobrá-los à sua vontade. No entanto, os anões eram menos suscetíveis à corrupção e influência de Sauron do que os homens. Embora os anéis ampliassem seu desejo por riquezas, os anões não se tornaram servos de Sauron. Cada um desses anéis permitiu que os senhores anões acumulassem vastas riquezas e prosperidade, mas isso também atraiu a cobiça e a desgraça. A influência dos anéis levou ao aumento da ganância e ao despertar de criaturas perigosas, como o Balrog de Moria. No entanto, os anéis não deram o controle direto a Sauron, o que o frustrou. Durante o tempo, Sauron recuperou ou destruiu quase todos os 7 anéis, usando-os como ferramentas para aumentar seu poder, mas sem nunca conseguir dominar completamente os anões. Os 9 Anéis dos Homens. Os 9 anéis foram entregues aos reis e lordes humanos, que foram rapidamente corrompidos por seus poderes. Esses anéis ampliaram a vida de seus portadores e lhes concederam habilidades incríveis, mas com o tempo, eles se tornaram escravos do Um Anel e do próprio Sauron. Os homens que usavam esses anéis caíram sob a influência do Um Anel, sendo transformados em espectros invisíveis e escravizados por Sauron. Esses homens amaldiçoados se tornaram os Nazgûl, os espectros do Anel, os servos mais temidos e leais de Sauron. Os Nazgûl, liderados pelo rei bruxo de Angmar, eram poderosos, imortais e assombravam a Terra-média a serviço de Sauron. Como escravos do Um Anel, eles buscavam espalhar o terror e recuperar o Anel para seu mestre. O destino dos 9 foi o mais trágico de todos, pois os anéis concederam poder apenas para aprisioná-los na escuridão. Um Anel. Um Anel,
o mais poderoso de todos, foi forjado pelo próprio Sauron na Montanha da Perdição, em Mordor. Ele canalizou parte de sua própria essência no Anel, o que fez do Anel uma extensão do próprio Sauron, vinculando seu poder e sua vida a ele. O objetivo do Anel era controlar todos os outros anéis de poder e seus portadores, concedendo a Sauron poder absoluto sobre toda a Terra-média. Um Anel possuía um poder imenso, mas ao mesmo tempo, ele possuía a fraqueza de depender de seu Criador. Quando o Anel foi cortado do dedo de Sauron por Isildur durante a Última Aliança, Sauron foi derrotado e reduzido a uma sombra. No entanto, o Anel sobreviveu, preservando parte da essência de Sauron e permitindo que ele eventualmente ressurgisse. Durante a Guerra do Anel, o Anel foi encontrado por Gollum, depois passado a Bilbo Bolseiro e finalmente para Frodo, que assumiu a tarefa de destruí-lo. A destruição do Anel na Montanha da Perdição pelo Hobbit significou o fim do poder de Sauron e o fim da influência dos Anéis de Poder, trazendo paz para a Terra-média. O legado dos Anéis de Poder. A destruição do Anel trouxe o fim da Terceira Era e a derrota final de Sauron. Os três anéis élficos perderam seu poder e os elfos, percebendo que sua era na Terra-média havia terminado, começaram a partir para as terras imortais. A destruição do Anel significou também o colapso dos reinos que dependiam dos anéis restantes. Os Anéis de Poder deixaram um legado misto de maravilhas e tragédias na Terra-média. Eles foram instrumentos de beleza, ambição e poder, mas também de corrupção, guerra e sofrimento. A história dos Anéis de Poder simboliza a tentação do poder absoluto e as consequências inevitáveis de sua busca. Embora os anéis prometessem grandeza, seu impacto foi uma lembrança de que a verdadeira força reside não em artefatos mágicos, mas na coragem e nas escolhas feitas pelos indivíduos.